atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, especial Dia das Mães. Participarão eu, André Zola, André Reis, Benedito Marques, Edgartão, Valmir de Lima e Gilberto Silva. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo nosso canal no YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Maternidade, do livro Espírito da Verdade, capítulo 50, autor espiritual André Luiz, médium Valdo Vieira. E em nosso estudo da codificação espírita, nós daremos continuidade aos comentários e reflexões em torno do item número 4, amor maternal e filial, contido no capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós também estudaremos os itens A maternidade transforma as pessoas, Mães problemáticas e Mensagem para mães e pais, todos estes itens contidos no livro Divaldo Responde, volume 2. No momento evangélico, levamos a você o estudo de Maria e a sua difícil missão de ser mãe de Jesus, desenvolvido por mim, Benedito Marques, com base nos livros de Octávio Serrano, Camilo Cândido Botelho, através de Ivone Pereira, Allan Kardec, na Gênese, e o Novo Testamento, Tiago, de Haroldo Dutra Dias. No diálogo À Luz do Espiritismo, trazemos a mensagem Mãe, a autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Amigos e amigas que nos assistem, que nos ouvem, abrindo então o quadro editorial deste programa especial do Dia das Mães do ano de 2023, nós trazemos uma mensagem de autoria espiritual de André Luiz, tendo por médium psicógrafo Valdo Vieira. Essa mensagem
é intitulada Maternidade, a mensagem de número 50, que consta no livro O Espírito da Verdade. Vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, qual anseio do próprio Deus a concretizar-se. Da virtude, na paz, a culminância da luta. No êxito, a exaltação do ideal. Nos filhos, a essência do amor. No lar, a glória da união. De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Láurea celeste na mulher de todas as condições define o inderrogável recurso à existência humana, reclamando paciência e carinho, renúncia e entendimento. Maternidade esperada, maternidade imprevista, maternidade aceita. Maternidade hostilizada, maternidade socorrida, maternidade desamparada. Misto de júbilo e sofrimento, missão e prova. Maternidade, em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta, sublime e sempre novo, o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos. Principais responsáveis por semelhante concessão da bondade infinita, as mães guardam as chaves do controle do mundo. Mães de sábios, mães de deficientes, mães felizes, mães desditosas. Mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas. Ao filtro do amor que lhes verte do seio, deve o plano terrestre o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Mães da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu a repontar-vos do peito. Não surge o berço de vosso coração por acaso. Mantende-vos, assim, vigilantes e abnegadas, na certeza de que muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens, todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Para esse dia especial, então, do Dia das Mães, teremos uma das questões aqui do Livro dos Espíritos, que é da parte terceira das Leis Morais, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, no item 4, Amor Maternal e Filial. Kardec pergunta na questão 890. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Valmir. E assim responde os espíritos da codificação.
é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais do que no animal. Bom, a doutrina espírita é extremamente esclarecedora e situa o homem num processo evolutivo que passa pelo trânsito dos reinos inferiores da criação. Temos uma síntese onde o autor Leon Denis diz que o princípio inteligente dorme na pedra, agita-se no vegetal, sonha no animal e acorda no homem. E também temos uma síntese desse processo evolutivo na questão 540 do Livro dos Espíritos, em um pequeno trecho, que eu resumirei aqui, que diz que desde o mais ínfimo átomo até o mais elevado arcanjo, que também começou por ser átomo, tudo se encadeia no universo, numa admirável lei de harmonia que nosso acanhado raciocínio não consegue compreender. Por que eu fiz essa observação? Porque nós ainda somos dotados de instintos, natural do trânsito que fizemos nos reinos inferiores. E o instinto, sabemos que ele é basilar. Ele nos sustenta nas duas condições primordiais para a preservação da vida, que é a alimentação e a reprodução. Então, quando a questão aqui é observada, nós vemos que nós vemos, né, no instinto maternal, tanto nos humanos quanto nos animais, uma proteção imensa, principalmente quando ainda o ser vivo, o ser nascente, está em tenra idade. Assim como os animais protegem os seus filhotes, nós vemos também um comportamento instintivo nas mães também, apesar do desenvolvimento intelectual ser muito superior ao animal. Mas vemos também que em nós, humanos, depois de superado a fase instintiva, o amor, ele cresce em valores. E como bem é observado aqui, além do princípio instintivo de proteção, de cuidados, ainda prevalece, acima de tudo, o sentimento enobrecido do amor. E como a doutrina espírita nos ensina a visão da imortalidade da alma, ainda a resposta dada pelos espíritos ainda acrescenta. E esse devotamento, esse amor, transcende, persiste por toda a vida, além da condição corporal. Quer dizer, além da própria vida material, de certa forma, né, como diz aqui, acompanhando o filho além da tumba. Então, nós vemos como amplia-se os horizontes mentais nossos, como amplia as relações de sentimento que existe entre todos os seres, e principalmente, né, o amor devotado que as mães têm pelos seus filhos. Muito bem. Vamos a algumas questões agora, utilizando o livro Divaldo Responde, volume 2, livro esse organizado por Cláudia Saigusa, né? Então, a primeira questão. No livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, o médium Abel Gleiser, através do espírito Caibar Schutter, afirma que um espírito muito impiedoso e muito vingativo reencarna na situação de mulher e se torna mãe. A partir desse momento, ele começa a transformar-se moralmente. Ser mãe ajuda realmente o espírito a transformar-se para melhor? Zola. A resposta, a consideração do
Caibar assim diz: o objetivo desse tipo de reencarnação tem essa finalidade. Muitas vezes o espírito realiza uma trajetória masculina em sucessivas reencarnações, mas chega o momento em que necessita experimentar os sentimentos femininos da maternidade para dulcificação interior. Outras vezes, o espírito reencarna-se na feminilidade por largo período, mas necessita passar pelo choque dos hormônios masculinos para poder consolidar no vigor do caráter o que contribuirá para o equilíbrio total. Temos, então, a doçura com a força, a coragem com a abnegação, o desejo de luta com a renúncia. A maternidade será sempre o melhor campo, porque desde o momento da concepção vai se integrando através do perispírito no corpo de que necessitará para o nosso processo de elevação. Hoje, as técnicas obstétricas demonstram que, logo após o nascimento, a criança deve ser colocada sobre a mãe para que não seja interrompido abruptamente o vínculo hormonal entre ambos. O sentimento de maternidade é, sem dúvida, o sentimento da sublimação. A resposta ela é muito clara, muito esclarecedora e traduz bem o processo evolutivo pelo qual todos nós estamos submetidos. Quando se pergunta se o espírito tem sexo e a resposta do espírito verdade é não como entendeis, mostra que todos nós podemos aprender e temos que aprender pelas experiências, tanto no corpo feminino como no corpo masculino. E uma experiência sublime no corpo feminino é a experiência de ser mãe, porque, como o Valmir já bem colocou, soma-se a questão do instinto ao desenvolvimento do sentimento, né? Do cuidado, da atenção. Então, nós vamos de um processo de preservação da vida para um processo de cuidado de almas. Neste amadurecimento fica claro a importância dos estágios que todos nós espíritos precisamos passar e que a experiência da maternidade foi para alguns de nós, poderá ser no futuro, o amadurecimento do sentimento. Faremos uma breve pausa nesse nosso programa especial de Dia das Mães. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos da nossa pausa e continuamos com algumas questões nesse programa especial de Dia das Mães para os nossos companheiros, do livro ainda Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saigusa. A questão é a seguinte: existem mães muito difíceis, mães que não aceitam os filhos, mães rebeldes, algumas com comportamentos desregrados. Toda mãe merece ser homenageada pelo filho? Valmir. E a resposta sublime, dada pela espiritualidade, é a seguinte: sim, toda mãe merece homenagem,
No budismo, há uma frase do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, portadora de grande beleza. Ele recomenda que devemos amar-nos uns aos outros como se fôssemos mães uns dos outros. Então, alguém pergunta, e aquela mãe perversa? Aquela mãe relapsa? Aquela mãe que não sabe desincumbir-se da tarefa? Como pode amar? Ele responde, ela merece o amor pelo fato de não haver abortado o filho, sendo esse gesto uma lição de vida que proporciona a existência terrena. Mesmo que ela não mereça esse amor, é necessário que o filho lhe devote com o sentimento que ela deveria merecer. Olha a sublimidade da tarefa materna, em que não se coloca, vamos assim dizendo, condições para o dever do filho quanto ao amor que deve ter pela sua mãe. Não se pode colocar obstáculos, mesmo quando a mãe não desempenhou ou não desincumbiu a tarefa à altura que ela deveria ter desenvolvido. Se ela falir, se ela não cumprir, mesmo assim ela deve ser amada e respeitada. Pelo fato, como é observado aqui, de ter dado a luz a esse espírito, somente por este ato ela já merece todas as considerações. Por mais que faça o filho, ele jamais poderá pagar este prêmio que esta mãe lhe deu, dele ter novamente uma nova oportunidade reencarnatória. Então, a importância da reencarnação, de estar novamente no palco da vida, para a devida ascensão espiritual, tendo um ventre materno para lhe agasalhar e dar-lhe condições de vida, só por esse fato, todos nós devemos o maior respeito a todas as mães. Então, não se deve condicionar, dar ou não dar o amor a uma mãe. Não se deve condicionar. Então, toda mãe merece toda a consideração que os nossos sentimentos possam dar a ela. A resposta já foi mais do que clara, né? Dada pelo companheiro que elaborou essa resposta. Então, muitos de nós condicionamos, né? No caso, condicionamos os sentimentos, os valores que damos ao outrem. Muitas vezes condicionamos. Mas quando se trata da paternidade e da maternidade, não há condicionamento. Muito bem. Vamos à última questão de hoje, que é a seguinte. A maioria das mães ama seus filhos, e ainda existem pais que agem como verdadeiras mães. Que mensagem você poderia oferecer para essas pessoas, Zola? E assim escreve o autor. Eu teria a oportunidade de dizer que o amor vale pela qualidade com que nós o oferecemos. O amor é um bumerangue. Atiramo-lo e ficamos no lugar aguardando a sua volta. Na maternidade, na paternidade, o amor é a bênção de Deus que firma na terra uma aliança, como na tradição bíblica do arco-íris. Quando amamos como pais, masculino ou feminino, atingimos a plenitude e nos tornamos co-criadores com a divindade. O amor é um valor do espírito, independente de como ele se apresenta. E quando nós amamos nesta condição de mães, ou pais, ou filhos, ou qualquer outra situação, nós já compreendemos a máxima de Jesus, né? Amar o próximo como a si mesmo. Encerramos então aqui a nossa participação nesta parte do programa especial de Dia das Mães. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você.
Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Em nosso programa especial de Dia das Mães, temos um momento evangélico com o tema Maria e a difícil missão de ser mãe de Jesus, estudo de autoria do nosso companheiro Benedito Marques. E ele assim escreve: Maria de Nazaré é certamente uma das figuras mais emblemáticas e importantes da era cristã. Não somente por receber a missão de trazer ao mundo nosso amado Mestre Jesus, mas também pela forma como conduziu seu filho, sempre demonstrando amor, fé, sabedoria e resignação, mesmo durante o seu calvário pelo mundo. Maria recebe diferentes nomes e é lembrada de diversas formas, tornando-a um grande ícone do cristianismo. Mesmo antes de nascer em nosso plano físico, a história de Maria de Nazaré é cercada de mistérios. Tiago, em seu proto-evangelho, afirma que Maria era filha de Joaquim, um judeu de grandes posses que vivia na região de Nazaré, que sempre auxiliava necessitados e templos até ser proibido pelos sacerdotes. Ana, a sua esposa, chorava a culpa da esterilidade por não poder conceber. Certo dia, um anjo lhe disse: Ana, o Senhor ouviu as tuas preces e conceberás e darás à luz a criança, e o fruto do teu ventre será conhecido em todo o mundo. No mesmo dia, Joaquim, que jejuava na montanha em protesto pela proibição, é comunicado por dois seres. Joaquim, o Senhor ouviu tuas preces, tua mulher conceberá em seu ventre. Ana engravidou e deu à luz a uma menina, a qual recebeu o nome de Maria, ou Miriam. Criada dos 3 aos 12 anos em um templo, até antes do período de sua puberdade, Maria já havia se tornado órfã. Se consorcia sobre a orientação de um anjo com José, um homem mais maduro, para proteger aquela considerada enviada de Deus, segundo Tiago. O maior mistério atribuído a Maria é o que diz respeito à concepção virginal, sem qualquer comprovação científica, e contrariando as escrituras sagradas do catolicismo, que consideram a concepção de Maria um milagre ou fecundação assexuada, na visão espírita, tudo segue a lei natural. Nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais criadas por Deus em sua infinita perfeição,
sem necessidade de o Criador realizar milagres para provar a sua grandiosidade. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. A doutrina espírita não nega a participação, aspas, do Espírito Santo na concepção de Jesus, até porque sua reencarnação foi criteriosamente planejada pela espiritualidade superior. A fecundação de Maria se deu por vias normais, através da relação sexual entre ela e José, como acontece entre todos os casais. A concepção virginal de Maria surge num texto do profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Porém, a palavra hebraica usada por Isaías, Alma, que significa literalmente mulher jovem em idade para casar ou recém-casada, e não virgem. Os evangelhos bíblicos trazem informações de que Maria e José tiveram outros filhos, não deixando persistir a ideia sobre a virgindade de Maria. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José Simão e Judas? Mateus 13,55. Maria é um espírito tão puro que recebeu a missão nobre de conduzir o governador da terra, modelo e guia da humanidade, como sinônimo de amor provada pela sua resignação, ao presenciar o sofrimento de seu filho em nome da sua missão junto à humanidade. A missão de Maria não terminou com o seu desencarne. Ao contrário, como todo espírito superior, intensificou-se, passando a assistir os suicidas em profundo sofrimento no mundo espiritual. Na literatura espírita, encontramos vários registros sobre Maria na espiritualidade. O livro Memórias de um Suicida descreve as atividades na Legião dos Servos de Maria, um grupo de espíritos especializados no resgate de suicidas nas zonas inferiores que, após o socorro dos condenados, encaminha-os ao Hospital Maria de Nazaré. Esta instituição é dirigida pela Mãe de Jesus. Camilo Cândido Botelho, autor espiritual, relata que a tarefa de cuidar de espíritos suicidas não poderia ser desempenhada por outro espírito a não ser Maria, por ela ser a referência de amor e de dedicação fraternal. Através do nobre papel da mulher como instrumentadora da vida, sabemos que nenhum espírito poderia alcançar a perfeição sem passar pela reencarnação. O auxílio sublime da Mãe será sempre de viabilizar a própria existência do espírito reencarnante. Mas Deus não prescinde o auxílio cooperativo e amparo do homem as responsabilidades do casal. Que dizer do amor maternal? Faltam adjetivos para compreender a profundidade afetiva da relação que une mãe e filho. Otávio Serrano nos conta que as mães de hoje são os mesmos espíritos que já foram mães em outras oportunidades, filhos ou pais em outras tantas, e quem sabe estranhos em diferentes ocasiões. Tudo isso para exercitar o amor que muitas vezes não foi possível no passado. Houve, quem sabe, até ódio, que agora precisa ser reformulado. Todos seremos ou teremos sido mães nesta jornada evolutiva espiritual. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo
cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Dando então prosseguimento aos nossos estudos do especial Dia das Mães, nós estamos agora no nosso quadro Diálogo e hoje apresentaremos um texto do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que tem como título Mãe. Esta lição, esta mensagem, está no livro Os Dois Maiores Amores, no capítulo 2, Espíritos Diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o benfeitor espiritual Emmanuel começa assim, então, a sua mensagem. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esqueças, porém, de que 9 meses antes que os outros te vissem a face, a tua presença na terra era o segredo da vida entre o devotamento materno e o mundo espiritual. Na juventude ou na madureza, lembrar-te-ás da mulher frágil que, sendo moça, envelheceu de repente, para que desabrochássemos à luz, e trazendo o ideal da felicidade como sendo uma taça transbordante de sonhos, preferiu trocá-lo por lágrimas de sofrimento, para que tivesses segurança no berço. Agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela, que transfigurou em força a própria fraqueza, a fim de preservar-te. Quando o mundo te aclame a cultura ou o poder, o renome ou a fortuna, recorda aquela que não apenas te assegurou o equilíbrio ensinando-te a caminhar, mas também atravessou longos meses de vigília, esperando que visses a pronunciar as palavras primeiras para melhor escravizar-se à execução dos teus desejos. Muitos disseram que ela estava em delírio, cega de amor, que nada havia senão a ti. Entretanto, compreenderás que ela precisava de uma ternura assim sobre-humana, de modo a esquecer-se e suportar-te as necessidades, até que lhe pudesses dispensar de todo o carinho. Se motivos humanos a distanciam hoje de ti, que isso aconteça tão só na superfície das circunstâncias, nunca nos domínios da alma, porque através dos fios ocultos do pensamento, sentir-lhes-á os braços, sustentando-te as esperanças e abençoando-te as horas. Nunca ferirás a tua mãe, ainda quando o discernimento te coloque em posição diversa em matéria de opinião, porque ela se tem habituado à interpretação diferente do mundo. Não lhe dilaceres a confiança com apontamentos intempestivos e espera, com paciência, que o tempo lhe descortine novos horizontes relativamente à verdade. Honrarás pai e mãe. A lei determina. Não te esquecerás, porém, de que se teu pai é o companheiro generoso que te descerrou o caminho para a romagem terrestre, tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha os passos em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro, com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. Companheiro André Reis, companheiro Edgar, lição maravilhosa que muitas vezes, apesar dos valores, às vezes, diríamos assim, um pouco incipientes ainda na jornada evolutiva que temos, já podemos pensar em torno do que é um nobre sentimento de uma mãe. E o quanto ainda precisamos desenvolver-se para honrar, esta dedicação, essa dádiva que o Pai nos oferece, que através dos genitores, principalmente da mãe, nos chega. Eu
Vou pedir ao companheiro Edgar algumas observações e depois ao companheiro André Reis, para que possamos melhorar mais ainda as nossas reflexões em torno de uma lição tão bela. Mas o que me marca é o seguinte, quanto ainda precisamos refletir em torno de certos valores, né, que comporta o nosso desenvolvimento. Edgar, poderia nos beneficiar aí com mais alguns raciocínios? Claro, amigo Valmir. As tuas considerações após a leitura são das mais relevantes, sobretudo nesse aspecto do tempo que necessitamos para a assimilação de determinados valores. E isso parece ser uma questão fundamental, evidentemente. Eu quero lembrar, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, que Emmanuel, nessa lição, se utiliza da primeira observação, vejamos, da primeira anotação no livro de pedra de Moisés, trazido por Moisés pela primeira revelação na Terra, né? O mandamento honrarás o teu pai e tua mãe é o primeiro deles. E parece que é tão fundamentalmente importante como mandamento divino à criatura terrena, que nós devemos constantemente considerar a importância, a relevância e, sobretudo, o exercício desse aprendizado. Parece, portanto, que a lição nos traz um sentimento de que nós permanentemente necessitamos honrar o pai, honrar especialmente a mãe, reconhecendo aqui, é claro, o programa especial em homenagem às mães, mas especialmente porque nós temos nessa recomendação divina, porque ela não se trata de uma recomendação mosaica, não se trata de uma recomendação emanuelina, mas, sobretudo, uma orientação divina de que é sempre indispensável reconhecemos com força, gratidão e amor aqueles instrumentos que são os viabilizadores da extraordinária experiência reencarnatória de cada um de nós na Terra, portanto. Então, lembremos que esse primeiro mandamento é também o mandamento divino para que a nossa própria existência, junto à esfera terrena, junto, naturalmente, às experiências que haveremos de suportar na Terra, seja, de fato, a grande recomendação para que valorizemos, reconheçamos e sejamos permanentemente gratos à mãezinha querida e, naturalmente, ao paizinho, que ambos contribuem para que isso se dê verdadeiramente. Valmir. Muito obrigado, Edgar, pelas considerações. André Reis, gostaria de ouvi-lo. Honrar a pai e mãe começa por este ato de amor desses dois seres que nos oferecem um corpo para o nosso processo evolutivo. Então não nos cabe o julgamento, a crítica de como eles nos educaram. O que vai depender de nós é como eu uso aquilo que eu recebi. Se eu não gostei, eu continuo usando da mesma forma ou eu modifico, altero, transformo a trajetória. Então, tem uma história do Haroldo Dutra Dias, né? Ele conta uma história pessoal e no fim ele fala que isso pouco importa. Se o pai quer ou não quer me reconhecer e tal, o que importa é que eu precisava nascer, né? E eu estou aqui. Agora, o que eu faço daqui para frente é problema meu. Então, a grandeza do texto vai falar que devemos honrar a tudo e a todos sempre. Quer seja o ignorante, quer seja o sábio, cada um está realizando seu processo evolutivo. E nós estamos tendo essa oportunidade graças aos nossos pais e nossas mães. Então, devemos honrá-los só por isso, só por nos permitir a oportunidade. Quantos não terão, né? Quantos precisarão de outras encarnações, outros processos, outras tentativas? Quantos estão esperando? Então, devemos honrá-los por justamente nos permitir esse processo, essa tentativa de melhora. Não que sejamos, mas podemos, pelo menos por eles, né, através deles, tentarmos amanhã sermos melhores do que estamos sendo hoje.
Gratidão, né, André? Então, Isso. a frase aqui, né, repetindo ela, agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela que transfigurou em força a própria fraqueza, a fim de preservar-te. Fica aí essa mensagem maravilhosa do Espírito Emmanuel a todas as mães que com certeza nos ouvirão aí pelos caminhos da vida. Um forte abraço e vamos continuando. Verdade e Luz. Amigos e amigas, ouvintes e telespectadores e telespectadoras, chegamos ao final do programa Verdade e Luz, especial Dia das Mães. Agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes para suas considerações finais. Valmir, suas considerações finais. Quero agradecer a todos os companheiros aí, ao Zola, ao André Reis, ao Edgar, ao Benedito Marques, e em especial ao companheiro Gilberto, que fica aí na técnica, e aquele forte abraço e nosso agradecimento a todas as mãezinhas que nos auxiliam na jornada evolutiva. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até nosso próximo encontro. André, suas considerações? Nosso agradecimento a todos os participantes aqui do programa, a você, caro amigo ouvinte, caro amigo telespectador, muito obrigado pela sua audiência e hoje especialmente o nosso olá, a nossa mensagem, né, pelos Dia das Mães, que nós possamos de alguma forma ter contribuído, né, para o melhor do seu dia. Então, que sejam todas felizes e se sintam sempre homenageadas todos os dias, não só apenas nesse. Um grande abraço, até o próximo programa. Edgar, suas considerações? Bem, naturalmente eu também quero agradecer a oportunidade de estudo e de trabalho, sobretudo com um tema tão sensível em que as homenagens às mãezinhas se fazem não somente necessárias, mas indispensáveis. É por isso mesmo, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, que eu quero só trazer uma estrofezinha psicografada por Francisco Cândido Xavier, de um espírito chamado Américo Falcão. Ele vai dizer assim: bendito este dom profundo, brilhe sempre onde estiver, maternidade no mundo é luz de Deus na mulher. Feliz Dia das Mães, que Deus as abençoe todas. Obrigado mais uma vez, Zola, Valmir, André Reis, Benê e Gilberto Silva. Muita paz a todos e até breve. Benê, suas considerações? Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar com esses nossos amigos, Zola, Edgar, André, Valmir, Gilberto. Agradecer também a Deus por mais esta oportunidade de fazer o nosso trabalho dentro da doutrina espírita. E quero deixar uma palavra de homenagem a todas as mães por ocasião do festejo do Dia das Mães. Que sejam imensamente felizes e abençoadas como foram por Deus. E aproveitamos a oportunidade, convidamos a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem aos seus amigos e amigas.
Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo domingo, no próximo programa Verdade e Luz, aqui, pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso canal no YouTube. Mamães, mesmo de longe, nós pedimos licença para um abraço carinhoso que retrate toda a nossa devoção a cada uma de vocês que aceitaram a sublime tarefa de acolher em seus ventres espíritos como nós, para podermos jornadear pelas trilhas evolutivas de Deus. Sua atitude é de Deus, é de amor. Muito obrigado, mamães, por tudo que fazem, fizeram e farão por cada espírito que passa no seu caminho. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.